A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar prosseguimento aos nossos devocionais, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Hoje no capítulo 14, do versículo 22 a 26, que diz assim a palavra do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Essa cena, meus amados, da refeição sacramental é um dos pontos teológicos mais vibrantes do Evangelho de Marcos. No Antigo Testamento significava a Páscoa, a celebração do povo de Israel que comemorava a sua saída do cativeiro do Egito. Ali o sangue de um cordeiro sacrificado protegia o povo da ira de Deus contra os seus muitos pecados. Mas aqui Jesus vai expressar a sua nova redenção. Interpreta o significado da sua própria morte. Ele abençoa e parte o pão e dá graças a Deus. Então ele toma o cálice e mais uma vez dá graças a Deus. Ele vai dizer: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. O pão e o vinho são símbolos do corpo de Cristo, os quais Jesus institui a sua nova aliança, a ceia do Senhor, a ceia cristã. A interpretação da ceia do Senhor tem sido motivo de debates na história da igreja. Uns acreditam que o vinho e o pão se transformam literalmente no corpo de Cristo, que é a transubstanciação. Outros acreditam que não transformam, mas estão presentes ali, é a consubstanciação. E outros acreditam que é simplesmente um memorial para nos trazer a lembrança do sacrifício de Cristo. Mas, na verdade, a ceia é mais do que um simples memorial, é um meio de graça pelo qual nós somos muito edificados quando participamos dela. No Antigo Testamento, para cumprir o pacto com Deus, o povo de Israel dependia de tentar guardar a lei, tentar guardar os 10 mandamentos. Naquele tipo de pacto, Deus era somente um juiz, e como ninguém é capaz de cumprir toda a lei, o povo sempre estava em débito com o Senhor. Todos sempre fracassavam. Mas Jesus agora introduz um novo pacto, agora de relacionamento de Deus com os homens. E este pacto já não depende mais da lei, mas depende simplesmente do sangue de Jesus, que foi derramado em nosso lugar. O antigo pacto era selado com sangue de animais para expiação de pecados. Mas o novo pacto é selado e está firmado no sangue de Cristo, derramado em favor de muitos. A morte de Jesus é o sacrifício final. A redenção dos pecadores se dará somente pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Ou seja, nessa nova aliança, Jesus se fez pecado e maldição em nosso lugar, sem jamais ter cometido qualquer pecado. Seu corpo foi partido, foi moído e seu sangue derramado. Naquela cruz do Calvário, ele se ofereceu e levou sobre si, sobre o seu corpo, o castigo de nossos pecados. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, ela aponta para o passado, assim nós temos a oportunidade de relembrar a última ceia de Jesus e vislumbrar a sua cruz, o seu sacrifício em nosso lugar. No presente, ao participarmos da ceia, experimentamos o poder do perdão de pecados por causa da morte do Senhor por nós. Mas a ceia também aponta para o futuro, para as festas das bodas do Cordeiro, que aguardamos com grande expectativa, quando Jesus, ressurreto, glorificado, entronizado, o grande anfitrião, vai nos receber para um maravilhoso banquete celestial no novo céu e na nova terra. Mas, meus amados, somente aqueles que foram fiéis e perseveraram até o fim aqui
participarão deste banquete. Ou seja, a ceia do Senhor ela liga o passado, o presente e o futuro, e deve ser celebrada continuamente, até que Jesus volte como o justo juiz, pois ele mesmo disse: fazei isso em memória de mim. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as vezes que nós comermos do pão ou bebermos do cálice, nós devemos anunciar a morte de Cristo até que ele venha. E o mais interessante nessa passagem é que, embora fosse um momento de despedida, havia ali uma alegria sobrenatural permeando aquele ambiente. Uma alegria que a nossa razão não consegue explicar, mas que só pode ser entendida pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Inclusive, Jesus usou só um cálice para todos, porque ele queria destacar a nova união dessa nova comunidade que estava se estabelecendo naquele momento, naquela nova aliança. Nós vemos Jesus orando mais de uma vez e agradecendo. Ele estava muito feliz e certamente muito grato por estar cumprindo fielmente os propósitos de Deus, do Espírito Santo e dele mesmo. Jesus orou. Jesus é grato, meu irmão e minha irmã. Então que nós também possamos ser gratos, possamos orar ao Senhor. Está aí o maior exemplo que nós devemos orar sem cessar e sermos gratos por tudo que Deus tem feito por nós. Então eles finalizaram aquele momento tão sublime, tão lindo e tão maravilhoso, cantando um hino de louvor e adoração a Deus. Certamente foram os salmos 115 a 118. Então aproveite para ler esses salmos e adorar e louvar ao Senhor. A ceia do Senhor é um alimento para a alma, é uma antecipação da felicidade que encontraremos plenamente somente no céu, como uma nova família de Deus. Por isso, seja membro de uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica e participe desse sacramento com seus irmãos, com sua família em Cristo Jesus. E ao participar desse momento da ceia do Senhor, seja grato, meu querido, minha querida. Seja grato, aproveite para agradecer e muito a Deus por este privilégio e essa oportunidade de você estar participando. Bem, também agradeça pela sua salvação eterna. Salvação essa que não se dá por obras, não porque nós merecemos, mas é pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Jamais pode ser pelas obras para que a gente não se glorie nisso. Porque nós todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E o pecado é uma abominação para Deus. O pecado deve ser punido com a morte, com o sangue. Assim, somente Jesus, o Deus encarnado, o Deus homem, tinha condições de pagar todo o preço do nosso pecado. Ele é o Cordeiro sem defeito, sem mácula, cujo sangue comprou a nossa redenção. Por isso devemos refletir com profundidade sobre o custo da ceia do Senhor. Ela custou muito para Deus, custou a morte do seu filho amado, do seu filho unigênito. Tudo isso para que nós possamos ser salvos da condenação eterna. Jesus teve que fazer-se homem, sofrer em nosso lugar e pagar as nossas dívidas. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, meus queridos, a ceia do Senhor, ela só tem um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. E Ele te convida a participar desta mesa, da mesa dEle, mas tem uma condição. Examine a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do corpo de Cristo sem o discernir, come e bebe condenação para si mesmo. Só é digno de participar da ceia do Senhor quem obedece tudo o que Ele manda. Porque Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos, se fizerem tudo o que eu lhes ordeno. Então, meus queridos, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, que você possa ansiar por participar da ceia do Senhor, aqui e na eternidade. Amém?